eleições. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto. Olá, secretário, é um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, o prazer é meu. Bom dia a você, a Rodrigo e a todos os ouvintes da Rádio Super. Secretária, a gente fala há alguns dias sobre a situação caótica que vive o Brasil, vive o Estado, vive também a capital mineira, não teria como ser diferente em relação à Covid-19. Infectologistas do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Belo Horizonte têm defendido o lockdown em BH. Há possibilidade, secretário? Olha, tudo é possível. Os indicadores têm nos mostrado que, embora a ocupação de leitos de UTI, de leitos de enfermaria e pela demanda de novos leitos seja muito alta, o indicador de transmissão, o RT, tem experimentado uma queda lenta, gradual e sistemática. Então, nós temos uma expectativa de que esses números ainda vão melhorar. Então, antes de penalizar a sociedade com medidas ainda mais restritivas, é necessário que observemos um pouco mais. Na verdade, nós sabemos que, embora essas taxas de ocupação estejam muito altas, ainda não aconteceu de nenhum belo-horizontino procurar um serviço médico da cidade e ficar sem atendimento. Ainda não aconteceu isso. Pode demorar um pouco, mas todas as pessoas estão sendo atendidas dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade que a medicina nos traz. Então, a gente tem uma certa tranquilidade de poder acompanhar mais 1 ou 2 dias. O comitê se reunirá novamente na quarta-feira e aí nós discutiremos os caminhos a serem tomados daí para frente. Secretário, nós tivemos ontem em Belo Horizonte o fechamento dos supermercados e das padarias, né? Fechamento de mais uma parte do comércio considerado essencial num domingo. Eu imagino que isso ainda não tenha dados sobre isso, afinal de contas o fechamento foi ontem, e hoje já é muito cedo ainda. Mas vocês perceberam como é que foi a movimentação? Tiveram alguma reunião, alguma comunicação para notarem a movimentação que ocorreu na cidade? O que deixou de ocorrer na cidade com o fechamento dos supermercados e também das padarias, por exemplo? Olha, quem circulou pela cidade ontem pôde observar que a cidade, de um modo geral, estava vazia, exceto por alguns pouquíssimos estabelecimentos que tentaram burlar essa norma, né, do decreto que saiu. A cidade estava vazia. Então, pode ter havido, sim, algum impacto nos números, mas o que observamos também foi que no sábado houve um aumento na aglomeração. Isso também era esperado que fosse acontecer, talvez ainda não tanto quanto aconteceu, mas precisamos ainda de ter esses números para poder dizer com certeza qual que foi o impacto. Secretário, BH entra agora numa nova fase da vacinação, né, para idosos de 69 anos, de 71 anos também, e para o cadastro de garis e outras classes aí da capital mineira. O que a gente pode falar sobre o andamento dessa vacinação em Belo Horizonte? Ocorre dentro daquilo que era esperado, dentro daquilo que foi programado pela prefeitura, ou ainda há como melhorar esse sistema? Olha, a nossa programação de vacinação segue rigorosamente o que foi ditado pelo Programa Nacional de Imunização. Na verdade, Belo Horizonte está muito à frente da maioria das cidades do país em termos de vacinação, já que nós temos uma capacidade de vacinação muito alta. Nós conseguimos vacinar até 30 mil pessoas por dia. Se espremermos um pouquinho a nossa capacidade, podemos chegar até 50 mil pessoas por dia. Eu queria lembrar que na última sexta-feira, foram vacinados 24.300 pessoas na cidade, né, contra a Covid. E queria lembrar também que a nossa capacidade é tão alta que, se todo mundo se lembrar, em 2017, final de 2017, início de 2018, nós vacinamos 800 mil belo-horizontinos contra a febre amarela sem muita complicação. Então, nós temos o potencial. O que falta para nós aumentarmos a nossa vacinação é a remessa de doses. Nós estamos recebendo em conta-gotas essas doses do Ministério da Saúde, obviamente por causa da dificuldade de fornecedores, mas nós não estamos parados. Nós já nos reunimos com o pessoal da Sputnik lá na Rússia
de modo virtual, evidentemente. Nós nos reunimos com os chineses da Coronavac, nós nos reunimos com o pessoal da Janssen para comprar a vacina da Janssen, e na última sexta-feira tivemos uma reunião com a AstraZeneca, com possibilidade de compra para a gente acelerar o processo de vacinação dos belo-horizontinos. Na verdade, o que nós estamos observando é que algumas categorias estão sofrendo mais com a pandemia. Nós temos visto numerosos casos de policiais militares internados, entubados, e isso traz um risco muito grande para a cidade. Da mesma forma com os fiscais da prefeitura, com os garis, com o pessoal da BH Trans, da Guarda Municipal. Então, são categorias que nós precisamos de contemplar com essa vacinação alguma hora, embora algumas delas não estejam contempladas a hora alguma no Plano Nacional de Imunização. Mas, por determinação do prefeito, nós incluímos essas categorias, e vamos fazer um cadastro para vacinar. Nós não temos vacinas disponíveis nesse momento para vacinar todas essas pessoas, então precisamos de cadastrar para determinar uma ordem de priorização de quem será vacinado primeiro. Secretário, o senhor falou aí de reuniões da Prefeitura de Belo Horizonte com os russos da Sputnik V, com os representantes da Coronavac, da AstraZeneca e também da Janssen, que inclusive é aquela vacina de uma dose só, o que por consequência agilizaria, a campanha de vacinação, que seria uma alternativa talvez interessante. E eu pergunto para o senhor, a Prefeitura já havia anunciado, o prefeito Calil já havia anunciado que o protocolo de compras de milhões de doses da vacina Sputnik. Com esses outros laboratórios, em que pé está a negociação? Pergunto isso e pergunto mais ainda, para que o senhor possa nos contextualizar melhor, sobre essa questão do Ministério da Saúde dizer que, olha, as prefeituras podem até adquirir, mas a gente vai confiscar essas doses. Como é que estão essas conversas? Olha, primeiro, a maioria dos fornecedores não tem vacinas em quantidades para entregar num prazo muito curto. Então, algumas dessas compras estão praticamente descartadas, como é o caso da Sputnik, que não só não tem doses para entregar agora, a disponibilidade dele seria apenas a partir de setembro, como também tivemos esse fim de semana a suspensão do processo de aprovação da Sputnik pela falta de documentação aqui no Brasil. Então, essa é uma opção que está praticamente fora. As outras duas, da China e da AstraZeneca, nós estamos aguardando respostas das empresas. Nós fizemos uma reunião inicial, mandamos um protocolo de intenção, uma carta de intenção de compra, e estamos aguardando informações sobre a disponibilidade de doses a serem entregues aqui em Belo Horizonte. Não nos interessam drogas que a gente tem que buscar lá fora, vacinas que a gente tem que buscar lá fora. A gente quer que elas sejam entregues aqui em Belo Horizonte, e com um prazo muito curto, evidentemente. Agora, nós ainda temos que esclarecer até que ponto essa questão de entregar para o Programa Nacional de Imunização se aplica a entes públicos, que seja do nosso entendimento, isso se aplica a entidades privadas. Então, parece que há uma definição do Supremo dizendo que entidades públicas, entes públicos, sejam estaduais ou municipais, poderiam fazer a compra. Mas essa é uma discussão que ainda não está muito bem definida. Quando o senhor fala nesse curto prazo, secretário, na expectativa de que esses laboratórios, essas empresas consigam atender Belo Horizonte, claro, a um curto prazo, de uma forma mais rápida, qual é a expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte para ter a população imunizada de uma forma geral? A gente falava no ano passado, a gente tinha, ainda no começo da pandemia, claro, com todos os dados ainda desconhecidos, a gente tinha, até através do Ministério da Saúde, com dados e com falas oficiais, a gente tinha a expectativa de que a pandemia pudesse ser encerrada ou talvez amenizada de uma forma geral em dezembro de 2020. A gente caminha já aí para o mês de abril, no momento mais crítico da doença no país como um todo. Qual a expectativa? A gente pode falar em expectativa de uma vida voltando para o normal aqui na capital mineira? Olha, isso é o que todos nós desejamos que aconteça, mas nenhum de nós contava com o aparecimento de cepas mais agressivas do vírus, como é o caso dessa P1, que está circulando aqui em Belo Horizonte, está circulando no país inteiro, que é uma cepa que não só tem maior facilidade de transmissão, mas também acomete pessoas mais jovens e produz quadros clínicos mais graves.
as pessoas estão ficando mais tempo internadas. A nossa média de idade caiu para 43 anos, né, de pessoas internadas com Covid. As pessoas, em vez de ficarem internadas 13 dias em média, estão ficando 20 dias em média. Isso também explica um pouco a alta demanda por leitos de UTI que ficam represados, porque as pessoas estão ficando mais tempo internadas ocupando esses leitos. Isso tudo se deve a P1. Né? Então, é muito difícil a gente falar nesse momento, dada a distribuição aquém do desejado de doses da vacina, em uma volta à normalidade. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível e é por isso que nós estamos tentando comprar doses extras da vacina, porque não podemos contar com uma distribuição muito regular do Ministério da Saúde, embora tenhamos tido notícia de que chegaram doses do ingrediente ativo das vacinas para o laboratório, para a Fiocruz e para o Butantan. Então, pode ser que tenhamos uma produção muito grande de vacinas no Brasil, e isso seria uma grande solução para nós, mas o cronograma, nós não sabemos qual seria dessa distribuição. Secretário, o senhor é um técnico e até uma boa oportunidade para que a gente possa explicar para as pessoas essa situação. O senhor falava dessa nova cepa P1, que ela é mais agressiva, ela circula com uma grandeza impressionante nos lugares. O senhor falava, por exemplo, da média de dias de internação que aumentou consideravelmente em Belo Horizonte a partir da circulação dessa nova cepa. E eu pergunto para o senhor o seguinte, como técnico da área de saúde, nós só estamos vivendo essa proliferação dessa nova cepa porque não fizemos o dever de casa, e nós, eu digo no país como um todo, não fizemos o dever de casa inicialmente. Se tivéssemos feito um dever de casa a contento, quando essa pandemia surgiu e nos meses que se seguiram, nós poderíamos ter evitado o aparecimento dessa cepa, ou pelo menos a proliferação com tamanha velocidade? Eu não tenho a menor dúvida disso, Rodrigo. Nós sabemos que quanto mais um determinado vírus circula, maior é a chance de ele sofrer mutações. E certamente o coronavírus já sofreu numerosíssimas mutações, a maioria das quais, sem dúvida alguma, foi desfavorável para o vírus. Mas algumas foram bem-sucedidas para o vírus, como é o caso dessa P1 e da P2, né? E a variante lá da Inglaterra, da África do Sul. Então são variantes, são cepas bem-sucedidas que resultaram de mutações favoráveis ao vírus. E isso, obviamente, resultou de uma circulação maior do vírus. Isso significa, se estivéssemos mais isolados, se tivéssemos nos comunicado menos, se tivéssemos nos aglomerado menos, se não tivéssemos viajado nas férias, se não tivéssemos feito festas de fim de ano, ou viajado no carnaval, ou feito festas clandestinas, ou aglomerações familiares, certamente não estaríamos vivendo o que estamos vivendo. Agora, nesse caso, não adianta a gente olhar para trás e falar, devia ter feito isso ou aquilo. O que aconteceu e temos que olhar para frente. Então, qual que é a nossa posição da agora para frente? Vamos nos vacinar na medida do possível, seguindo o protocolo, seguindo o Programa Nacional de Imunização, fazendo as alterações que forem necessárias, porque o Brasil é um país gigante, cada estado, cada cidade tem suas peculiaridades que têm que ser atendidas, então é importante que elas sejam respeitadas, mas precisamos também nos conscientizar de que o feriado da Páscoa está chegando, né, Semana Santa, é importante que fiquemos isolados, que não nos aglomeremos, porque isso certamente pode resultar numa piora do quadro, que já é muito grave. Nós já estamos à beira de um colapso, está se anunciando, né? Tem gente que acha que já chegou o colapso. Então, é muito importante que evitemos um agravamento ainda maior dessa situação. Vamos ficar em casa, não vamos nos aglomerar, vamos tomar todas as medidas de distanciamento, usar a máscara, higiene das mãos, etc., né? Tudo que for preciso fazer deve ser feito agora. Nós temos observado, e aí eu queria fazer um apelo àquelas pessoas que estão trabalhando em escritórios, por exemplo, de arquitetura, de contabilidade, de advocacia, etc., que procurem trabalhar o máximo que puderem do modo remoto. Assim como nós estamos fazendo essa entrevista aqui por via virtual, é importante que o trabalho, nesse momento, seja mantido, mas evitando aglomerações no máximo possível.
né? Nós sabemos que as pessoas precisam de ter um contato pelo menos de 15 minutos e com uma proximidade maior para se infectarem, e isso, sem dúvida alguma, está acontecendo. Então, nós temos visto aí na cidade um número enorme de automóveis circulando e não dá para entender onde que essas pessoas estão indo, né? As pessoas precisam se conscientizar que a hora é de fazer um sacrifício maior ainda. Nós sabemos que é difícil, já temos 1 ano que estamos afastados, mas nesse momento, até que a vacinação seja completada, é a única solução. Secretário, a gente está caminhando até para o fim da entrevista aqui, mas eu vou pedir a gentileza do senhor de responder mais 2 perguntas nossas aqui antes da hora do bate-pronto, principalmente porque tem dúvida de ouvinte aqui também, que eu acho que é interessante que a gente preste serviço. As dúvidas de um ouvinte podem significar as dúvidas de milhares daqueles que estão nos ouvindo neste momento. E aí eu vou juntar 2 perguntas em uma aqui dos ouvintes para que a gente possa contemplá-los, e depois a Thalita tem também uma questão aqui, acho que da nossa equipe de esportes. O Ricardo Campos está aqui perguntando: temos visto algumas imagens de pessoas fingindo aplicar a vacina, chegam a inserir a agulha, mas não injetam o líquido. Ele pergunta: tivemos algum caso desse em Belo Horizonte? Se alguém presenciar, o que deve fazer? E para complementar, secretário, a Jerusa Maia, ar-condicionado do ônibus é perigoso? São 2 perguntas em uma aqui, para que o senhor possa prestar esse serviço para os nossos ouvintes. Olha, ainda não chegou para nós nenhuma denúncia de fingir de aplicação de vacina. Isso é um crime, né? E se chegar essa denúncia, será devidamente apurada e todas as providências serão tomadas. Basta ligar para o 156 ou denunciar diretamente no portal da prefeitura, que todas as providências serão tomadas. Nós sabemos que ambientes abertos, com circulação de ar, são menos suscetíveis de abrigar o vírus. É mais provável a pessoa adquirir o vírus dentro de um ambiente fechado. Então, embora todas as medidas tenham sido tomadas a respeito da higienização dos aparelhos de ar-condicionado, e essa foi uma das primeiras medidas que a Secretaria Municipal de Saúde tomou, foi vistoriar os ônibus e ver se as medidas de higienização dos aparelhos de ar-condicionado estavam adequadas, e está, né? Não há dúvida alguma que está. Nós sabemos que se a ventilação for natural, é uma situação melhor. Secretário, chega uma pergunta... De qualquer forma, obrigado pelas perguntas, que são muito importantes. É isso. Chega também, secretário, desculpa, achei que o senhor já tivesse aí encerrado. Mas chega uma pergunta da nossa equipe de esportes aqui, do Thiago Nogueira, nosso repórter, e ele fala: se a onda roxa for prorrogada em Minas, a Federação Mineira de Futebol estuda fazer o campeonato em forma de bolha, com todos os times no mesmo lugar. BH seria o ideal. A Secretaria de Saúde iria permitir? Olha, nós não discutimos isso ainda. Essa é uma decisão que o comitê tem que tomar, juntamente com o prefeito de Belo Horizonte. Esse questionamento ainda não foi feito ao município, então eu não tenho a resposta para essa pergunta nesse momento. E ocorreu que um dos membros do nosso comitê, o Dr. Carlos Starling, participa do comitê de assessoramento da CBF. E eles têm um trabalho muito bonito lá, dizendo que a contaminação em campos de futebol, entre as equipes, entre os atletas que são testados, etc., é uma contaminação praticamente inexistente, né? E que o contato físico entre os atletas durante o jogo é muito rápido. Então, não é suficiente para transmitir o vírus cada um deles, caso algum deles esteja contaminado. De qualquer forma, nós temos essas informações, mas ainda não temos uma decisão a respeito da manutenção dos jogos nesse formato de bolha, que, na nossa opinião, é melhor do que as viagens, né? No Café com Política, hora do bate-pronto. Secretário, são perguntas objetivas, respostas objetivas. Para a gente começar, a gente te pergunta: o sistema de saúde em BH, colapso? Próximo dia. Lockdown? Possibilidade concreta. Fechamento do comércio essencial aos domingos? Ainda não temos dados para dizer se valeu a pena ou não. Foi só um fim de semana, né? Vacinação em BH? Segue muito além do que esperávamos e funcionando com muita tranquilidade, com muita rapidez, com pouca espera. BH pós-pandemia? Novo paradigma de vida. Provavelmente a nossa vida pós-pandemia jamais será como era antes.
E o prefeito Alexandre Calil? Sobre? Uma opinião do senhor a respeito do prefeito Alexandre Calil. Tem atuado com uma correção e com uma coragem que raras vezes já tive a oportunidade de ver em outras pessoas. Secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Secretário, quero agradecer muito a sua participação, dizer também que o nosso microfone está sempre aberto, afinal de contas a gente entende que neste momento prestar serviço para a população é muito, muito importante, então o senhor conte sempre aqui com o microfone da Rádio Super. Muito obrigado, Rodrigo, Thalita, pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer e dividir as informações com a população sempre é uma função muito importante do Executivo. Muito obrigado, bom dia para todos. Ótimo dia para o senhor também, secretário.